Olá, Olá, olá Samanta, tudo tudo bem? bem? Boa noite, Sim. Boa noite. teve um dia bom? Sim, Que bom. no meio Vamos das fazer- crianças é sempre. Não percebi, diga lá. No meio das crianças é sempre bom. Verdade, aliás, nós vamos falar sobre as alegrias do dia, não é? Uma das Sim, coisas que vamos falar é precisamente quais é que são as alegrias de estar um dia inteiro numa escola com crianças de quarto ano, não é? No seu neste caso. momento sim. Sim. Quarto ano. Muito bem. Então, boa noite também a quem está a chegar. Devem ser amigos seus, porque eu não Boa estou noite. aqui. Ou são seguidores da página, não sei. Ainda não vi aqui nenhum nome conhecido, mas bem-vindos e obrigada pela vossa companhia. Ahm, Antes de começarmos aqui a nossa conversa, para quem não conhece a Samanta, até porque a live vai ficar gravada e é importante deixar aqui fazer uma pequena apresentação. Então, a Samanta é professora de primeiro ciclo, está a dar aulas no Colégio de Gaia, verdade? Verdade? No quarto ano. Nós conhecemos a Samantha porque, olha, através de uma compra, primeiro de uma compra que ela fez, foi o jogo Crescer em Forças, não foi, Samantha? Em 2019. Sim, Pronto, sim. Obrigada, sim. conhecemos Cartas. do baralho de cartas, exatamente, conhecemos aí. Depois, mais tarde, lembro-me de ver mais uma encomenda com o mesmo nome e eram as medalhas que estava a pedir. E depois, finalmente, o ano passado, foi giro porque estávamos a fazer como é que se diz, a campanha de crowdfunding para angariar os fundos suficientes para lançarmos o livro do Yuki e a Samantha veio novamente apoiar e portanto foi assim uma presença que apesar de ser distante se tornou perto porque acabámos por nos conhecer e foi muito bom. E mais ainda porque foi uma surpresa muito bonita quando há uns meses atrás, há poucos meses atrás, a Samantha nos faz uma surpresa e nos manda um miminho com um vídeo com um Yuki muito bonito, feito pelo pai, não foi, Samantha? Sim. Todo iluminado, com o coração iluminado e assim a girar e aquilo fez-nos completamente a babar Eu porque eu tenho foi aqui comigo, está Ah, aqui, boa noite, Yuki. Foste para Gaia. Muito bem. está aqui a Ai, fazer companhia. dá, Olhar para mim. dá para ver o coração, Samantha? Dá para ver o coração dele? Tá, claro, sim, sim. Posso ligar. Iluminado? Dá, sim, senhora. Vou tirar aqui um bocadinho o telemóvel. Portanto, aqui ilumina os olhos. Isto Espetacular. tem uns botões aqui atrás. Brutal. E agora, como cada luzinha de coração no livro é uma força de caráter, não é? Portanto, ele acende uma luzinha de cada vez. Este tem aqui o Espetacular. nome, roda e É, é, pronto. eu fiquei sem palavras, continuo sem palavras a ver isso. É espetacular, porque, para quem não sabe, o Yuki faz parte de uma história que nós lançámos no ano passado. Fui eu que escrevi a história em 2019, ela só foi editada o ano passado, e depois eu nunca pensei que alguém pudesse ficar tão entusiasmado e tão ligado a esse boneco que se desse ao trabalho de fazer uma coisa dessas. Daqui a bocadinho falamos um bocadinho melhor sobre isso, mas eu gostava que falasse sobre essa parte também, o que é que levou alguém a fazer uma coisa dessas tão bem feita nem tenho palavras, mesmo uma coisa mesmo muito bonita. Mas pronto, então, também queria apresentar as forças da Samantha, porque vamos falar de forças de caráter hoje à noite, esta noite, e as principais forças de caráter da Samantha, para quem não sabe, e para os amigos que calhar vão logo perceber que está tudo certinho e bate certo, é a generosidade, é o amor à aprendizagem, a criatividade, claro, e a justiça, não é? E a justiça. Mais coisas sobre si. Sei que fez uma formação em coaching educativo e em filosofia com crianças, e são ferramentas que também aplica no seu dia a dia, com as crianças, com os seus alunos. Nos tempos livres, embora não sejam muito abundantes, gosta de ler, ver filmes e está a aprender uma nova modalidade, não é? Tá bom. Paddle.
Muito bem. Samanta, obrigada. Bem-vinda a esta nossa conversa. Espero que seja interessante. Para nós vai ser, com certeza, vamos falar de coisas que que ambas gostamos, mas que também seja interessante e inspiradora para quem nos está a ouvir agora e para quem irá ouvir depois mais tarde. Então, acho que a primeira coisa que lhe queria perguntar é o que a apaixona para ter escolhido essa profissão, para ser professora? O que é que está aí por trás? É sim, eu acho que trabalhar com crianças é maravilhoso, não é? Pronto, todos os dias são novidade, depois as diferenças geracionais acho que tornam muito enriquecedor tudo, não é? O nosso dia, o eu, o outro, torna tudo mais enriquecedor e bonito. E depois não deixa morrer a criança que está dentro de nós, não é? Isso naturalmente no meio deles é muito fácil. Pronto, depois, assim, eu sinto os meus alunos felizes na escola e, portanto, eles ao serem felizes, eu sou feliz e, portanto, acho que é meio caminho andado para ser apaixonada por aquilo que se faz. Sim, aliás, eu acho que não. Eu não estou a ver como é que alguém pode fazer isso sem estar apaixonado, não é? Porque ou se ama ou então não vale a pena, não sei, não tenho essa profissão, mas imagino que seja uma coisa que nos toque tanto o coração que ou nos apaixonamos mesmo ou então vamos fazer outra coisa, porque as crianças também precisam de alguém que mostre esse amor, não é? Aliás, o amor é uma das forças principais Eles passam tanto tempo connosco na escola, não é? Mais até com a família, portanto o tempo que passam connosco tem que ser o melhor possível, para eles e para nós. E é uma boa forma também de pôr em prática a força do amor, porque estar com crianças é facílimo, não é? Colocar em prática essa força, pô-la mesmo em ação. Boa. Olha, há bocado falámos das alegrias do dia. Quais são as alegrias do dia que a Samanta costuma ter? Eu sei que são coisas simples, mas ainda assim era interessante falar sobre elas. Que coisas simples são essas que fazem um dia de um professor? Assim, eu acho, olha, só o facto de entrarmos numa sala de aula e conseguirmos desligar do resto, não é? De todo o resto, é aquele momento, é ali, e depois todo o carinho que recebemos, porque as crianças, quando gostam, mostram que gostam, não é? Fazem questão, e dão 20 vezes abraço, dizem 20 vezes olá, e assim do nada levantam-se e vêm abraçar, e partilhar um sorriso. Depois não só perceber que ali não é só o aluno, não é? É a criança também que está e sentirem-se à vontade para partilhar a vida, para partilhar as suas preocupações, portanto, e sentir que enquanto estão ali são felizes e sentem que há do outro lado alguém que os escuta, que os acolhe, pronto, no fundo sermos uma família ali na escola, pronto. Acho que são essas pequenas coisas que são as alegrias de um professor, não é? Fazem o dia, sim. E imagino também que deva ter muitas oportunidades de pôr em prática as suas forças. O amor, com certeza, aliás, acabámos de falar nele. E as outras, Samanta? O amor, a aprendizagem? Elas são muito fáceis nesta profissão, ou devem fazer parte, não é? A generosidade, acho que é fundamental, não é? Um professor só por si, não é? Se tem isto como uma missão, a generosidade está acima de tudo. Está lá. Amarmos crianças que não são do nosso sangue, mas tê-las como nossas, não é? Passam praticamente anos, não é? Passamos anos da nossa vida com elas e, portanto, a generosidade, sem dúvida, e o amor, que acabam por estar interligados. O amor à aprendizagem, no sentido de que aprendemos muito uns com os outros e eles sabem muitas coisas mesmo e, portanto, é muito rico também nesse sentido, mas também a procura por aprender mais, por saber mais, para fazermos mais, melhor e diferente, não é? E de encontro à individualidade de cada um, trabalhar o todo, mas ao mesmo tempo a individualidade de cada um, porque eles são todos diferentes. Pois são. Isso leva a uma questão que tem mesmo a ver com isso, com a individualidade. Quantos alunos é que tem? Neste momento, 19. 19. Embora não seja, embora haja professores com 25, porque é o limite, penso eu, pelo menos é isso que temos encontrado em várias escolas. Já vi 26. Também já entrei numa escola que tinha uma turma com 26. Mas pronto, 26 ou mesmo 19 são muitas individualidades.
como é que como é que se faz para se chegar a cada uma dessas crianças? Porque cada uma é diferente, como dizia há bocadinho. Uh, Há estratégias, há formas, é uma coisa natural, é uma coisa pensada. Como é que é, Samantha? Como é que chega à individualidade de cada um para os conhecer? É assim, lá está, eu acho que a chave é mesmo essa, é conhecer, mas eu para conhecer não posso limitar a ver o aluno, tenho que ver a criança, não é? Que está à minha Uhum, frente e para isso é preciso, sim, primeiro o aluno sentir-se acolhido e seguro para poder se abrir e falar sobre si, sobre as suas preocupações, sobre tudo, não é? Haver confiança de ambas as partes e para isso eu acho que o exemplo é muito importante. Acho que o professor tem que ser sempre um exemplo, não pode exigir se não o fizer, não é? Pronto, certo. acho que é um bocadinho por aí. E a mudança acho que também é um bocadinho essa. Primeiro temos que mudar nós para depois conseguirmos mudar nos alunos. E, portanto, para chegarmos à individualidade de cada um, temos que os conhecer bem. E, portanto, no primeiro ciclo, eu acho que isso acaba por ser um bocadinho fácil, Sim, no sentido em exato. que nós passamos muitas horas com eles, Uhum, e se os mantivermos durante os 4 anos do ciclo, mais ainda. Não é? Pronto, portanto, acho que se temos essa possibilidade, acho que devemos também investir tempo, que eu acho que é um uhum, investimento, não é uma perda de tempo, é um exato. investimento. Portanto, investir tempo também neste tipo de atividades com os alunos, não é? Atividades de autoconhecimento, de partilha, e às vezes até é simples interligarmos isto com a parte dos conhecimentos pedagógicos e do programa, não é? Que temos que cumprir, às vezes um simples texto, escrever um simples texto, mas que adequemos ao que fala um bocadinho sobre si, jogos, dinâmicas, portanto, eu acho que há muitas formas de nós conseguimos chegar ao aluno e à individualidade de cada um sem descurar o resto. Agora, acho que é preciso dedicar tempo e querer fazê-lo, porque eu acho que acaba por ser muito mais importante, se calhar, do que outras coisas, não é? Conhecê-los e ajudá-los neste caminho, porque acho que quanto mais nós conhecemos um aluno, melhor e mais ferramentas e adequarmos as estratégias conseguimos, não é? Tendo em conta o aluno que temos à nossa frente. Sim, sem dúvida, até porque um aluno aprende muito melhor com um professor com quem se dá bem, com quem se relaciona bem, não é? Com um professor de quem gosta. E é muito importante esse vínculo. É sempre importante, mas ainda mais especial nestas idades com que está, não é? Com que lida diariamente. É giro. Sim. E sente que eles estão motivados para aprender? Ah, ou há muita concorrência dos ecrãs, das tecnologias? Como é que é hoje em dia levar para a escola cadernos e manuais e em casa se calhar tem coisas mais tecnológicas, não sei. Eles são motivados para aprender com aquilo que é o clássico ou a Samantha acaba por também introduzir outras formas mais aliciantes para os levar a motivar-se? Como é que faz isso? Assim, eu acho que nós não podemos parar no tempo, não é? Portanto, Sim, se a sociedade evolui, nós temos que evoluir com ela, não é? Portanto, daí a profissão de professor também ser muito desafiante, porque temos que estar sempre a aprender e a atualizar-nos para conseguirmos ir ao encontro dos alunos que temos. Agora, eu acho que tem que haver um equilíbrio, não é? Nem de mais, nem de menos. Nem totalmente os cadernos e os livros, acho que nem está aqui a só. caber, mas podemos aliar as tecnologias, não é? A favor da aprendizagem. E eu acho que isso acaba por ser simples. Eu não gosto muito de monotonia, portanto, eu acho que acabo, eu, como lá está, sou uma pessoa criativa e gosto de inventar, Exato. mesmo às vezes tendo mais trabalho e perdendo mais horas, acabo também de passar isso um bocadinho para eles e pronto, e acho que é uma forma também de os motivar. Mas também às vezes Uhum. temos momentos que são menos aprazíveis para eles, mas também é preciso que eles percebam porque é que temos esses momentos. E portanto, eu acho que, lá está, se nós somos sinceros, abertos, eles também têm que aprender a se frustrar, não é? A sentir a frustração e a lidar com coisas que não gostam, e lidam muitas Fundamental, vezes, não claro. é? Mas fazer ver que isso também faz parte. Uhum. E pronto, e mesmo com todos os distratores que eles têm e não é, à volta, e agora as tecnologias, os telemóveis e os tablets, eu acho que nós conseguimos, lá está, se os conhecermos bem e formos de encontro aos interesses deles, eu acho que nós conseguimos jogar um bocadinho com isso e motivá-los para aquilo que tivemos que trabalhar e que fazer. Uhum. Boa. Ainda bem que consegue
Manter essa motivação para aprender cá em cima, porque uma pessoa, até mesmo nós, não é? Adultos, às vezes estamos a aprender coisas, vamos a uma formação, fazemos um curso qualquer e às vezes as coisas não são assim tão motivadoras e tendemos a fechar os olhos ou a dizer, que chatice. E quanto mais as crianças que sentem tão bem isso e que a expressam de uma forma natural. Isso é mesmo bom poder fazer esse equilíbrio. Eu acho que aí essa questão também é muito importante. Nós às vezes esquecemos que até nós, enquanto adultos, não é? Sentimos isso. Portanto, muito mais uma criança, não é? Que, pronto, tem uma personalidade diferente, muito mais dinâmica, entusiasta, não é? E às vezes esquecemos um bocadinho disso. Portanto, nós enquanto adultos, e que também já estivemos no lugar deles, não é? Enquanto crianças, e portanto é preciso fazer este equilíbrio, não é? Lá está, é isso é pôr-nos sempre em primeiro, mudarmos a nós para mudar quem temos à nossa frente e ajudar. E não nos esquecermos disso, que também já fomos crianças, que apesar de eles serem crianças, compreendem muitas coisas, não é? E, portanto, também não deixarmos de falar e de ensinar e de aplicar, porque eles entendem, mas também perceber que há coisas que nós somos adultos, ok, já sabemos lidar, mas que para eles é mais complicado e, portanto, ainda precisam de ajuda, de incentivo e de motivação e, portanto, fazer este equilíbrio, que não é sempre fácil, nem sempre corre bem, não é? Não é tudo um mar de rosas, não é? Mas tentamos o melhor possível todos os dias. Sim, claro, não há dúvidas nenhumas que não há de ser um mar de rosas, com certeza, não é? Até porque as crianças têm o seu autocontrole ainda em desenvolvimento e, portanto, é uma aprendizagem diária. Lidar com as emoções, com a frustração, com a zanga, com essas emoções que são mais expressivas e às vezes que incomodam os outros, porque se eu estiver com raiva ou frustrado, muitas vezes eu acabo por mostrar isso e pode ser desafiante até para o ambiente de sala de aula. E agora estava-me a lembrar também, por falar nesta questão das emoções e por aí fora, nós, Semear Valores, fazemos um trabalho muito virado para a educação nos valores. E um dos temas que nós adoramos e a partir do qual temos construído muita da nossa identidade e dos nossos recursos e formações são as forças de caráter. Eu sei que a Samantha também já fez um trabalho interessante sobre esse tema, mas não sei pormenores. Sei que tem portanto, que fez ele leu a história do Yuki na turma. Aliás, mandou-nos um caderno espetacular feito por si e que nós até pusemos na nossa loja como recurso gratuito para quem quiser fazer depois uma exploração do livro. Tem lá atividades fantásticas, portanto sei que já trabalhou o Yuki com os alunos. Sei também que comprou as cartas, como há bocado falei, mas não sei muito bem o que é que fez com elas. Então, eu acho que eu estou assim cheia de vontade de ouvir falar sobre como é que usou as cartas do jogo Crescer em Forças, que aliás eu tenho aqui, porque para quem ainda não conhece e saber minimamente o que é que estamos a falar, isto está em espelho, mas chama-se Crescer em Forças e é um jogo que tem 24 cartas, que são as nossas 24 forças. Por exemplo, está aqui a empatia, olha, agora apareceu-me aqui a espiritualidade, sei lá, olha, a bondade, que é uma das forças da Samantha, a honestidade, que faz parte da história do Yuki. Então, Samantha, comprou isto, mas depois que sabia o que fazer com isto, e se não sabia, como é que fez? Como é que utilizou isto? Eu ando sempre a investigar, não é? Pronto, recursos e coisas que podem ser interessantes, pronto, e esse baralho vem parar às mãos, mas a primeira vez que eu recebi, ainda não percebi logo como é que poderia trabalhar com ele. Aliás, portanto, eu adquiri-o em 2019. Sim, portanto, foi lançado em 2019. A terminar um grupo, portanto, que estaria no quarto ano, iniciar, pronto, mais ou menos por aí. Depois o primeiro ano fiquei sem turma, estava com um projeto no colégio, chamado Sou Mais, que trabalhava um bocadinho essas questões, mas de forma mais abrangente do pré-escolar ao nono ano. E depois peguei nesta turma no segundo ano. E depois veio a altura do confinamento,
não é? E o pós-confinamento, em que as crianças vinham completamente saturadas, os pais saturados, os professores saturados, vinha tudo completamente, não é? Desregulado. Eu senti que havia necessidade de fazer esse trabalho, não é? Muita parte emocional e a parte dos valores, porque apesar deles serem uma turma que eu considerava unida e que se davam bem, este afastamento, não é? E toda esta gestão foi difícil para os adultos, muito mais para as crianças. Portanto, senti necessidade de introduzir as forças, pronto, e foi aí que fez sentido. Pronto. Ao início estava um bocadinho receosa se eles iriam compreender bem o significado de algumas palavras. Então achei que a melhor forma de fazer era inverter a aprendizagem, não é? Portanto, eles aprendiam primeiro e depois partilhavam com a turma as aprendizagens que tinham feito e a partir daí conversávamos e explorávamos cada uma das forças. Então o que é que eu fiz? Portanto, as forças são divididas em 6 virtudes. Eu criei 6 grupos na sala e a cada grupo representava uma virtude e a cada grupo atribuí as forças de caráter correspondentes. Então eles tinham que ler, porque tem lá a explicação, não é? Nas cartas, ver as imagens, explorar, debater em grupo, o que é que entendiam daquilo que lá estava, se havia alguma palavra que era mais estranha ou não, algumas que eles já tivessem ouvido. E depois, quando os grupos estivessem prontos, então fazíamos a apresentação de cada força e à medida que íamos apresentando cada força, identificar se era uma força que cada um tinha, se era uma força que precisavam desenvolver, se reconheciam alguém na turma que tinha aquela força. Pronto, então fizemos assim um bocadinho este trabalho para conhecerem e perceberem o significado das palavras. Que eu achei que ia ser mais difícil e acabou por ser simples e depois tudo que virá hábito e rotina, não é? Torna tudo mais fácil e, portanto, já são palavras que para eles, no vocabulário deles, é natural, não é? Já usam com naturalidade. Depois disso... No dia a dia eles já usam. Nas brincadeiras no recreio, se algum colega consegue alguma coisa que ainda não conseguia, ai, boa professora, ele merece a medalha da coragem porque conseguiu. Pronto, então surgiu a ideia depois desse trabalho, porque eu acho que o trabalho não pode ser só no momento e passou, não é? Temos que o ir aplicando e, portanto, isto começou ano passado. Criei uma caderneta, chamamos a caderneta das forças de caráter. Na altura era dos pirilampos, porque era o tema de sala, os pirilampos, não é? Para deixar brilhar a luzinha que têm dentro de si. E então criei a caderneta está dividida nas 6 virtudes e em cada virtude coloquei 6 rodinhas. E depois, à medida que eles fossem conquistando ou pondo em prática cada uma das forças, recebiam um carimbo. Pronto, mas como é que podiam receber o carimbo? Se essa força fosse identificada por outro colega. Ou seja, para que eles não fizessem só uma determinada ação em prol de receber, não é? De se automedalharem. Pronto, então a ideia era, se um colega observasse uma atitude de um amiguinho da sala que pusesse em prática a força de caráter, quando chegasse à sala, nós temos lá as medalhinhas disponíveis, eles colocavam as medalhinhas no quadro, exatamente, com um ímã, e por baixo escreviam o nome do colega que achavam que merecia e explicavam porquê, qual tinha sido a situação e porquê que achavam que mereciam. Pronto, e fazemos desta forma, porque depois começou a havia muitos meninos e então eles colocavam as medalhas e em baixo os nomes dos meninos e ao final do dia recebiam as medalhas. E porquê ao final do dia? No sentido de manter, não é? Portanto, se recebeu a medalha da bondade e a seguir tem uma atitude menos bondosa, não é? Portanto, também fazer esse trabalho, não é? Não é só conquistar, mas depois manter a atitude. Okay. Pronto, depois se conseguissem completar, depois a ideia de serem 5 medalhinhas por virtude, para os obrigar também a tentar conquistar outras, não é? A pôr em prática outras forças, porque há umas que são mais simples, não é? Eles mais facilmente põem em prática, mas há outras que se calhar são um bocadinho mais difíceis e, portanto, tentar que eles também aplicassem essas outras forças.
E no fim de completarem a caderneta, podiam escolher o prémio que quisessem. Pronto, tive alunos que escolheram o almoço com a professora, outros alunos escolheram dar uma aula. Pronto, tive uma aluna que escolheu fazer uma hora do conto e depois preparou uma atividade sobre essa hora do conto. Portanto, é uma forma de os motivar, eles poderem escolher o prémio que quisessem, só isso não podiam escolher uma casa ou um carro, porque isso a professora não podia dar. Portanto, prémios que fossem possíveis. Mas acaba por ser também um incentivo e, portanto, não desvalorizar quando não o fazem, quando erram, não é? Porque eu acho que a ideia é estarmos a aprender e aprendemos com o erro, e, portanto, se eu valorizo o erro, não vou estar a castigar porque errou, não é? Não faz muito sentido. Não faz sentido. E, portanto, aqui no sentido de irem melhorando, irem conquistando, e depois ao verem que os outros conquistam, eles próprios também querem depois, não é? Pronto, e, portanto, todo este trabalho é amoroso, demora um bocadinho, até porque uma pessoa tem que dedicar algum tempo a isto e a estar atenta às interações, às dinâmicas, e a escutá-los e a debater com eles estas questões em sala de aula, mas acho que a turma ganhou muito nesse aspecto, a nível de se conhecerem melhor uns aos outros, compreenderem melhor os comportamentos uns dos outros, até os seus próprios comportamentos, o facto de perceberem bem o significado de cada palavra e quando as devem aplicar. Depois às vezes diziam uma força e depois nós pensávamos, mas será que é mais essa ou será que foi mais esta? Pronto, e tentar fazer isso. Entretanto, depois surgiu o crowdfunding do Yuki. Exato. Pronto. E depois, eu também já acompanhava o trabalho da Rita e, portanto, da ilustradora do livro. Também gosto muito. E achei que podia ser, dada a descrição também do que era a história, o Yuki, não é? O robô com coração, achei fantástico, não é? Aliar o robô ao ter coração, não é? Achei muito giro esta dualidade. E então decidi investir, não é? O livro saiu, entretanto chegou, e depois foi tentar ver como é que eu poderia pegar na história. E assim, se é um robô com coração, porque não construir um robô com coração, não é? Pronto, e depois eu tenho, felizmente, um pai que é muito habilidoso e criativo e adora este tipo de desafios, e então eu perguntei-lhe se ele podia, porque eu achei que era uma forma gira de introduzir a história, ou seja, eu não comecei por ler a história, eles chegaram à sala e o robô estava lá. Pronto, então foi a loucura, não é? Disse, tenho uma surpresa, até filmei esse momento. Tinha uma surpresa, eles entraram, claro, ficaram fascinados, só podiam mexer nos botões e ver a funcionar, e disse que não podiam tocar em nada, que era para ir aparecendo ao longo da história. E muitas vezes, às vezes, eu tinha aguardado, não estava na sala, e eles perguntavam lá por ele, onde é que está o Yuki, onde é que está o Yuki. Portanto, o Yuki já era um aluno da turma também. Exato. E pronto, e depois a história, como a história é bastante densa e tem ali muita riqueza para explorar, eu fui lendo a história, e à medida que fui lendo a história, ia parando e íamos fazendo algumas dinâmicas sobre a história. Eu imprimia as personagens da história, as descrições de cada personagem, e portanto íamos pondo no quadro, e eles iam identificando então quem era, quais eram as características dessa personagem, pronto, íamos fazendo assim. Também quando foram surgindo as forças, como eles já conheciam as medalhinhas, também íamos pondo as medalhinhas. Depois é muito giro porque o livro tem adivinhas, não é? Faz as pistas, dá pistas para tentar adivinhar qual é a força que está. Portanto, eles já conheciam, também foi uma forma de perceber. Eles adivinharam? Foi fácil para eles? Adivinhar? Sim, foi. Foi muito fácil. E depois achei que, como o livro era mesmo muito rico, e depois falava ali também na questão do Japão, Portugal, e nós também estávamos a trabalhar essa questão no estudo do meio, e tinha ali uma riqueza também para trabalharmos na questão do português e da matemática. Portanto, havia ali uma riqueza tão grande no livro, não só no que diz respeito às forças, mas podia-se aplicar aos conteúdos que estávamos a trabalhar. Então criei tal recurso.
que acabamos depois por partilhar convosco, não é? E que acabou por ganhar asas e agora poder voar para outras salas de aula e outros alunos. Já vou E, para muitas salas de aula. que bom, que bom. Já, sim, senhor. Já vou para muitas salas de aula. Muito bom. Foi um trabalho muito bem feito e, mais uma vez, uma surpresa enorme. Como é que alguém se dá ao trabalho de fazer uma coisa destas? E ainda por cima, porque fui eu que escrevi a história, então eu ainda me sinto mais. Uau! Até me falta a palavra, nem sei explicar, mas é assim uma honra mesmo grande, de alguém que está a 300 quilómetros de distância, que não conhece lado nenhum, que encontra na história este meio para chegar aos alunos de uma forma divertida, mas e também a levar-lhes coisas importantes para a vida deles, para a formação do caráter deles, para os relacionamentos entre eles. Então eu acho que isso é incrível, não tenho, nem sequer tenho palavras, foi espetacular. Assim, ajuda quando temos recursos fantásticos, não é? Fazem a nossa criatividade fluir. Criatividade, meu Deus, criatividade não falta. Sim, esse recurso já foi para muitas escolas e muitas crianças já o fizeram. Aliás, eu agora já quando vou ler o livro às escolas, ou já mandei previamente o e-mail à professora com o recurso, ou eu próprio o levo já na mala para lhe dar e para ela começar a fotocopiar. E realmente as pessoas gostam imenso, porque é aquilo que apetece mesmo, a seguir à história, não é? Ao encontro de leitura, é ir mergulhar ainda um bocadinho mais na história através daqueles exercícios que fez. Portanto, são uma delícia, são mesmo uma delícia. Mas, altamente, eu fiquei curiosa há bocado, quando estava a falar de os miúdos terem apropriado a linguagem. Foi uma coisa que nós assistimos também quando tivemos os projetos nas escolas, no Conselho de Cascais. Já algumas escolas nós tivemos em algumas escolas e fizemos mais do que uma até. Foram 3 escolas e foram 4 anos ao todo. Projetos diferentes, mas o tema esteve a ser desenvolvido ao longo de 4 anos em diversas escolas. E nós também notámos isso, que as crianças se apropriam muito facilmente da linguagem e que rapidamente dizem, em vez de dizer o teu desenho é muito giro, dizem o teu desenho é muito criativo. Em vez de dizer és fixe, sei lá, és bondoso. Então, enriquece o vocabulário deles. E faz com que realmente se dê um nome às coisas. Porque, por exemplo, eu não sei se teve com certeza que teve. Eu, quando estava mais próxima das escolas, agora só mesmo quando vou fazer os encontros de leitura, porque já acabaram os nossos projetos escolares, mas quando estava mais próxima, eu notava que, por exemplo, o conceito de empatia, os miúdos são naturalmente empáticos, muitos deles são naturalmente empáticos, mas eles não sabiam que isso tinha um nome e que isso era uma coisa boa. E eu não sei se aí na turma também aconteceu eles perceberem de repente que coisas que eles sentiam e faziam ou pensavam que isso tinha um nome e que era bom, como empatia, por exemplo. Eu lembro-me de... Eu acho que a questão aqui lá está, nós às vezes achamos que por serem crianças que não vão compreender, eu acho que quanto mais cedo se introduzir esse vocabulário, mais natural lhes é. Não é? E é bom para eles, porque eles acabam, não é? Conseguem verbalizar não é? O que sentem, o que estão a fazer. Por exemplo, a palavra gratidão é uma coisa e o perdão, depois nós a maioria das pessoas é o pedir desculpa. Nós na sala de aula fazemos essa distinção. O que é pedir desculpa e o que é pedir perdão? E em que situações é que o fazemos? Então, como é que nós utilizamos? O desculpa é, pronto, fui sem querer contra um colega, não foi propositado, peço desculpa. O perdão é quando eu mesmo, tendo culpa daquilo que fiz, não é? Eu quero que e portanto, e eles fazem isso. Eu disse, e o que é que tu tens que fazer? Eles já dizem, tenho que pedir perdão. Pronto, pronto, coisas tão simples, não é? Mas que deixa de banalizar também um bocadinho o pedir desculpa. Não é? Porque eles percebem essa distinção, não é? Pedir desculpa, ok, fui contra um colega, acontece, foi sem querer, mas mesmo assim tenho que pedir desculpa, não é? Porque magoei ou
Claro, claro. Agora, a questão do pedir perdão, não é? Que é ir mais além. Eu fiz de propósito, mas estou arrependido e quero mesmo que o colega me perdoe, não é? Sim, Eu acho que é muito importante fazer esta distinção. Eu acho que nós próprios não temos consciência do uso que damos às palavras e eu acho que é importante as crianças perceberem determinadas, assim como a obediência e o respeito, que são coisas diferentes, não é? Portanto, uma pessoa pode obedecer e não respeitar, não é? certo, Pronto, certo, certo, eu acho certo. que e eu também tento fazer este trabalho com eles, não é? E é nessa base que nós funcionamos, é na base do respeito. Eu não exijo, eu não mando, eu peço. E como eu os respeito, não é? Espero de volta o respeito, pronto. E eu acho que, parecendo que não é? Pode não parecer nada, mas eu acho que é muito importante e que faz a diferença. Portanto, e, portanto, acho que as forças de caráter, o vocabulário que utiliza, que é realmente importante que eles entendam e que depois percebam como é que podem aplicar no dia a dia. E nós próprios temos esse cuidado de o fazer, não é? E isso é muito De o importante. aplicar. Sem dúvida, porque o adulto também tem um papel muito importante, tem que ser, nós temos que ser detetives, praticamente, detetives da força que o outro está a expressar daquela forma natural. Uh, Cada vez é mais fácil para si, provavelmente, detectar o que é que está por trás daquela ação. E então, ao ser capaz de o fazer, pode expressar que bom, visto que foste bondosa para a Maria. Olha, Sim. vi que olha, foste persistente nesse trabalho ou nessa tarefa mais difícil e que não desististe. Começa a ser natural fazer esta ponte de detectar o que está a acontecer e verbalizar para devolver à criança. Sim, sim, sim. Isso é Acho que sim. importante. A questão da persistência, sim, que alguém, não é? Não sabem, mas agora já o utilizam naturalmente. Pronto, lá está. Fica intrínseco e depois é uma coisa que sai naturalmente e às vezes nós, como já é tão natural, não é? Às vezes até é preciso estarmos atentos para dar, olha, boa, não é? Porque já é uma coisa que flui mesmo naturalmente. É. Estava-me a lembrar uma vez entrei numa escola onde eu estava, ia com muita frequência a essa escola, e na altura tinha deixado à professora uma sugestão que era terem umas pulseirinhas, uma coisa assim mesmo não pulseiras de fita, uma coisa mesmo simples. E cada pulseira tinha o nome de uma força. E quando eu entrei na escola, há um aluno que vem a correr e mostra uma pulseira, e então tinha a pulseira da coragem. E eu lembro assim, então, estás com a pulseira da coragem? Porquê é que a escolheste hoje? E ele disse, olha, porque fui para a terapia da fala e percebi que vou precisar de coragem. Giro. Engraçado. E depois dizia-me assim, e da outra vez escolhi a persistência. Ou seja, é tão interessante como é que de repente parece que não, mas entra dentro do íntimo, não é? E são recursos que nós deixamos às crianças, como por exemplo este exemplo muito simples de ir para a terapia da fala, é preciso persistência, claro, não é? E coragem também para se expor, para dizer alguma coisa que não está ainda tão bem, o som não está tão correto, portanto, a coragem de arriscar, coragem de. E aquilo foi assim uma lição para mim, no sentido de nos dar força e motivação para continuar, porque isto é mesmo importante, são mesmo recursos que deixamos e é para a vida. Por isso este tema é tão especial. Um, mas estava-me a lembrar também de outra coisa, Samantha. Eu estou com curiosidade, porque não sei se isso aconteceu ou não com a turma, provavelmente sim. Porque as forças são muito boas, sim, mas também tem a ver com o fim para as quais nós as utilizamos. Eu posso ser muito criativo, mas estar a engendrar um plano terrível para fazer mal a alguém, por exemplo, não é? Eu posso usar mal a minha criatividade. Eu posso usar mal a minha coragem, posso ser tão corajoso que me esqueço da minha segurança. Então, há ali algumas situações que são uma Claro, zona um sim. bocado cinzenta. Isso aconteceu, e se aconteceu, como é que
como é que se explica até onde é que é bom e a partir de quando é que, calma, não sejas tão corajoso assim, porque pode haver Assim, outras. eu não senti muito isso. Eu acho que eles Não? viram isto mesmo pelo lado positivo. Mas Ok. claro que depois, como temos a coragem, mas também temos a prudência, não é? A Sim, medalha da prudência, não é? Dá para fazermos também esse trabalho, não é? Portanto, nem tudo de mais, nem tudo de menos, não é? Tem que haver ali um equilíbrio. E lá está, é sempre fazer pelo melhor, não é? Dar o melhor de cada um, pronto. Mas isto também já é um trabalho que vem de trás, não é? Portanto, esta questão do trabalhar o eu e dar o melhor de mim e o pensamento positivo e tentarmos que a forma como falamos seja de forma a transformar as frases em palavras positivas, trabalhar a questão do mindset, pronto. Portanto, isto é um trabalho que tem vindo a ser feito e, portanto, eu acho que as forças vieram enriquecer esse trabalho, não é? E, portanto, é o que eu digo, não pode ser uma coisa isolada, tem que ser uma coisa que faça sentido e que tenha continuidade. sem dúvida. E que depois, para eles tem que ter uma aplicabilidade e, portanto, como é que eu posso, não é? Isto vai servir para quê? Em que contexto? E, portanto, não basta só a teoria, depois e a prática dá trabalho, porque o professor tem que estar atento, eu observo os alunos em diferentes situações, na cantina, no recreio, e às vezes o momento não é o melhor, mas se observei e vi que aconteceu e que pôs em prática, lá vou eu e pronto, mas claro, lá está, não é sempre um mar de rosas, não é sempre possível, mas temos que tentar, não é? E criar estas rotinas nos alunos. Sem dúvida. E é isso que marca os alunos, porque está aqui uma pessoa que diz: nem sempre uma professora nos marca para sempre, somente quando nos dá aulas. É do João Faria. Esse menino não foi meu aluno, mas é como se fosse. Eu só o conheci o ano passado, ele estava no 12º ano, era o nosso presidente do núcleo de alunos. Aham. E foi assim, lá está, uma relação empática, muito empática. E pronto, e de certa forma acabou por ser um aluno também, mesmo que por um curto espaço de tempo. Tão giro. Muito bom. Obrigada, João. E ele perguntar uma coisa. Quando nós estivemos aqui em Cascais, nós estamos aqui na zona de Alcabidez, Cascais, quando tivemos aqui os projetos, nós chegámos a fazer, num ano, no primeiro projeto piloto, chegámos a fazer uma avaliação antes da intervenção e depois da intervenção. E, e também pudemos contar, felizmente, portanto, aplicar os mesmos questionários numa escola onde não decorreu o projeto. Portanto, tínhamos grupo de comparação e grupo experimental. E uma das coisas que reparámos no final da avaliação é que nas escolas, aliás, onde tinha decorrido o projeto, que se notava uma melhoria, um aumento dos comportamentos pró-sociais e uma diminuição dos comportamentos dos maus comportamentos, portanto, menos comportamentos conflituosos e mais pró-sociais. E o que é maravilhoso, não é? Porque percebemos que trazer esta linguagem para o dia a dia das crianças faz com que também os relacionamentos entre elas possam melhorar. E eu queria lhe perguntar se notou, de alguma forma, que isso aconteceu não digo que seja só disto, porque nunca é só disto, que é um ambiente, é preciso muitos fatores, é preciso uma aldeia para educar uma criança, Sim. não é? E, portanto, não é só uma pessoa, nem é só um tema, são muitas pessoas e muitos temas. Mas gostava de ouvi-la em relação a isto, se teve essa sensação de que houve este impacto numa melhoria de relacionamentos, ou não, ou foi noutra coisa onde se verificou alguma mudança. Como é que foi? Eu acho que sim, e depois lá está, porque depois também o termo de comparação foi muito grande, porque foi havido um confinamento, não é? Em que estavam completamente, e portanto claro que fez diferença, e depois isso ajuda muito porque eles aprendem a fazer uma gestão dos conflitos de outra forma, não é? Porque, que é o que eu lhes digo, conflitos nunca vão deixar de haver, agora a forma como eu o giro é que é diferente, não é? Pode ser diferente e, portanto, sinto isso, não é? Aquela preocupação de às vezes terem um determinado conflito, mas depois dizer, a "Ah, professora, tivemos um conflito no intervalo, mas já está resolvido." Não é? Portanto, isso ajuda muito, porque depois também em termos de comparação foi muito grande, porque foi havido um confinamento, não é? Em que estavam completamente, e portanto fez, claro que fez diferença, e depois isso ajuda muito porque eles aprendem a fazer uma gestão dos conflitos de outra forma, não é? Porque, que é o que eu lhes digo, conflitos nunca vão deixar de haver, agora a forma como eu
Ou seja, façam questão de vir dizer que aconteceu, portanto, sentem abertura, podiam esconder, mas não, sentem abertura para vir dizer que aconteceu, mas ao mesmo tempo que ficou resolvido. Pronto, e às vezes eu tento não, pronto, ficou resolvido, ok. Outras vezes tento perceber, ficou resolvido então, e como é que resolveram? Pronto, e portanto eu acho que faz diferença, porque a ideia é que a criança seja cada vez mais autónoma e o professor tenha que interferir cada vez menos, não é? Estar atento apenas, não é? E deixá-los, e portanto, quando isso acontece, é bom. Agora, claro, temos que estar sempre atentos, porque são crianças e eles são finórios, não é? Portanto, não é? Nós viramos costas e lá estão eles. Mas sim, sinto que houve bastante diferença nos comportamentos, nos relacionamentos, mesmo no tipo de conversas que temos, e portanto eu acho que sim, acho que o projeto é super, super positivo. Bom, ainda bem, ficamos contentes de saber que aquilo que fazemos serve para alguma coisa. E depois também as meditações maravilhosas, não é? Pois, eles pedem as meditações. Eles pedem as Sim, meditações. se eu deixar por algum motivo de as pôr no horário que era habitual, por alguma razão, fomos fazer outra atividade ou qualquer coisa, eles já perguntam, vamos fazer a meditação hoje? E eu tento fazer nos momentos em que os sinto também um bocadinho mais agitados, que é natural, não é? Que eles vêm do intervalo, ou estão a entrar de manhã na sala e às vezes com os problemas de casa, ou com a confusão, com a agitação, estar quase em cima da hora, pronto. E portanto acho que o início do dia é fundamental para acalmar. Às vezes ao final do dia também já senti essa necessidade e muitas vezes também quando eles vêm do intervalo do almoço. Pronto, que é um intervalo maior, onde às vezes houve alguns conflitos, pronto, e portanto também há ali uma necessidade de calma. Mas eu acho que depois uma pessoa também vai observando a turma e percebendo quando é que eles necessitam. Pronto, e as meditações são lindíssimas e depois lá está, vai muito de encontro às forças, não é? Portanto, mais uma vez aqui a trabalhar essa parte. E depois a meditação do Yuki da paz, que é deliciosa. A primeira vez que eu ouvi, confesso que me emocionei. Porque estávamos e estamos, mas estávamos naquele início da guerra, não é? E, portanto, teve um impacto diferente, eu acho, com um significado diferente. Já chegamos a ir ouvir as meditações também para a capela do colégio, portanto, num outro ambiente. Pronto, portanto, tento também fazer assim as próprias dinâmicas, também diversificar um bocadinho e pronto, e acho que realmente o projeto é fantástico e recomendo. Acho que é mesmo fabuloso conseguir adaptar, não é? E torná-lo próximo das crianças, acho que é muito bom. Sim, obrigada Samantha pela parte que nos toca, obrigada mesmo, porque eu sei que é genuíno. Nós convidámos a Samantha porque começámos a perceber que havia trabalho no silêncio, longe de nós, mas havia trabalho e quisemos perceber, mas afinal o que é dar a fazer com estas coisas? E quem sabe um dia nós possamos conhecer-nos pessoalmente e visitar a escola. Eu gostava imenso, vamos ver se será possível ou não. Mas quem sabe, pode não ser este ano, pode ser noutro ano qualquer. Enfim, e para quem nos ouve e gostava de também trabalhar este tema, Samantha, o que é que podem ser boas rotinas para manter isto em prática? As meditações, como falou, é uma coisa que se pode fazer várias vezes, até porque as crianças acabam por gostar e pedir. E elas também falam das forças. Mas para além da meditação, que outras coisas é que faz para manter esta prática viva, sempre presente no dia a dia? Eu acho que há muitas coisas que se podem fazer. Pronto, a meditação, a situação da caderneta também ajuda, não é? Porque mesmo terminando a caderneta podem receber uma nova e, portanto, a ideia isto é continuar. Continua. Sim, pronto, nós fizemos o ano passado, este ano tenho alunos novos na turma e, portanto, voltei a fazer um relembrar para os alunos do ano passado e uma aprendizagem para os novos, né? Portanto, o que são as forças, como é que se chamam, o que é que significam,
Pronto, e portanto este ano voltar a introduzir, porque eu acho que é uma rotina que é importante, para que eles tenham sempre presente. Depois, nos próprios exercícios, nos próprios jogos, nos próprios textos que eles escrevem, eu acho que é muito fácil de manter. Por exemplo, eu estou-me agora a lembrar de uma situação em que eles tinham a fazer, eu acho que era um texto descritivo, e no próprio texto descritivo, quando eles têm que ter as características psicológicas, não dizem sempre as mesmas agora, porque já conseguem ter outro tipo de vocabulário. Às vezes vão dizer, professora, posso ir ali ver nas medalhas quais são as forças? Podes, vai lá, como é que se escreve? Pronto, e lá vão e pronto. E portanto há esse cuidado de introduzir na escrita, na leitura, no próprio vocabulário, mesmo eu falar com eles, ter essa atenção, nos comportamentos, estar atento e fazer esse reforço. O facto de termos as medalhas disponíveis na sala, portanto, o visual também é muito importante, não é? Porque nós temos crianças que aprendem de formas diferentes, não é? E portanto, o visual para alguns é realmente importante. E, portanto, eu acho que há sempre formas, se nós quisermos, há sempre formas de introduzirmos, sei lá, nos adjetivos, quando estamos a trabalhar os adjetivos, não é? Ainda agora estivemos a trabalhar os adjetivos, dá perfeitamente, nos nomes, portanto, eu acho que há sempre forma de, se nós quisermos pegar. Lembro-me também de uma situação ano passado, quando trabalhamos o Dia Mundial do Braille, e do Braille. Do Braille. Sim, e da língua gestual, portanto, as palavras que escolhi na altura para eles descobrirem eram forças de caráter, pronto, e portanto, eu acho que há sempre formas de conseguirmos aliar tudo. Pronto, lá está, é preciso ser um bocadinho criativo, é verdade, e assim, claro, mas é assim, às vezes não surge nada e de repente lá aparece. E pronto, e às vezes dá um bocadinho mais de trabalho, mas eu acho que compensa. Mas compensa. Não é perder tempo, não é? É mesmo um investimento que tem retorno. Sim. Há dúvida. Eu, por brincadeira, costumo dizer que quem semeia valores escolhe benfeitores. Portanto, não é? Para colhermos, temos que semear. Então, vamos escolher, vamos semear aquilo que queremos. E não desistir. Há momentos, é verdade, há momentos que parece que, não é? De repente, para trás, não é? E já vamos atrás. Até para alguns adultos, não é? Este trabalho é difícil, não é? Eu não vou dizer impossível porque eu não gosto dessa palavra. É difícil. Portanto, crianças que de vez em quando se esquecem, é natural, não é? São crianças, estão a aprender, não é? Têm o seu tempo e o seu ritmo, mas realmente faz diferença, e nota-se e tem impacto. Não tem sempre, não são todos os momentos, mas isso até nós, não é? E portanto, olha, outra força que eles usam muito, autocontrole. Isso é muito importante. Muito. E é giro eles reconhecer. Eu tenho uma aluna, por acaso é engraçado, que me diz muitas vezes que sente que precisa de ter mais autocontrole, e eu acho que é uma questão que ela tem trabalhado de forma fabulosa desde que eu a conheço até agora. Realmente fez um trabalho fabuloso na gestão, no autocontrole, mas tem essa necessidade de que acha que ainda é capaz de mais e portanto acha que é engraçado e portanto essa noção não é tão presente e tão consciente. Eu acho que é mesmo interessante de ver. Portanto, é isso que nos faz ver que realmente isto tem impacto e faz diferença. Sim. Tomar consciência é o primeiro passo, não é? Ter vontade e tomar consciência. Depois, a partir daí, o trabalho, às vezes, a bater com a cabeça nas paredes, a errar, a acertar, mas faz-se. Mas a consciência é o mais importante. E houve alguma força que eles tivessem tido mais dificuldade em compreender, por exemplo? A perspectiva. Eu acho que sobretudo ali a questão da transcendência. Ok, a virtude da transcendência, mas as forças que fazem parte da transcendência até são relativamente fáceis de explicar, não é? Sim. Mas lá está, se calhar não é, para eles são termos que não são tão familiares.
não Sim, a é? Pronto, palavra, sem dúvida. A a palavra. questão da, portanto, da apreciação da excelência e da beleza, perceber bem o que é isto, mas que tipo de beleza, não é? Que beleza Aham. é esta? Excelência, mas que excelência? É o Pronto, talento, os talentos não é? dos outros. Pronto, e tentar perceber aqui um bocadinho, pronto, lá está, porque estão habituados a que essas palavras sejam utilizadas noutros contextos, não é? Noutras situações, e portanto a dificuldade foi nesse sentido, não é? Desligar do significado que tinham e adequar àquilo que era a força em si. Pronto, mas penso que no geral que compreenderam todas e aplicam facilmente todas elas. A mais, aquela que a nós nos deu sempre um bocadinho mais desafio foi a perspectiva. Porque a perspectiva é uma coisa que se vai adquirindo e se vai desenvolvendo ao longo da idade. Não é? A perspectiva, a capacidade de ver as coisas de perspectivas diferentes, de dar bons conselhos, é uma coisa que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. Mas não quer dizer que as crianças não possam também compreender, ou pelo menos teoricamente, fazer ter um bocadinho Eu essa acho que a noção. questão da Como é que perspectiva ajuda quando se trabalha, lá está, a questão da filosofia com crianças. boa, A boa. questão de perceber que podemos ter opiniões diferentes e estarem ambas corretas, não é? Que a opinião do outro não tem que ser igual à minha, que eu tenho direito a mudar de opinião se vir que afinal a opinião. Pronto, eu acho que explicar a perspectiva Uhum. foi fácil nesse sentido, porque eles já tinham esse trabalho prévio também, feito. Lá está, é aplicar as ferramentas que foi colhendo, não é? E misturar tudo e fazer uma coisa única e bem feita e maravilhosa com impacto, que marca os alunos. Deixa-me ver que horas é que são, Samantha. Eu acho que são, olha, são quase 9 horas, 10. Faltam 3 minutos para as 10 horas. Ahm, eu acho que vamos terminar. Claro que eu quero agradecer, mas antes disso, eu gostava de que pensasse ou que dissesse, porque pensar não chega, porque precisamos da voz. Como é que gostava de ser recordada pelos seus alunos? Como é que quer ser recordada por eles? Ui, meu Deus. Assim, eu acho que, sobretudo, alguém que os respeitou, não é? Nas suas diferenças e nos seus talentos e que os valorizou também, nesse sentido, independentemente de quais fossem, que os Sim. amou, não é? Que respeitou a criança que eles são, mas que também foi criança com eles, que lhes permitiu ou lhes proporcionou uma infância feliz. Acho que é isso, que recordem a escola como um lugar e um tempo em que foram felizes. Foram felizes, E sem foram dúvida. eles, deram ser eles. Espetacular, muito bom. Acho que não podíamos ter acabado melhor. É isso mesmo, é isso mesmo. Samantha, muito, muito, mesmo muito obrigada pelo tempo e pelos testemunhos que deu, por toda a criatividade e todo o amor com que usou os recursos que fomos fazendo. E se alguém nos estiver a ouvir e também tenha utilizado destas formas ou de outras formas, à sua maneira, e se nos quiser fazer chegar essa partilha, nós adoramos saber aquilo que se vai fazendo por esse país fora, com as nossas sementes, como nós costumamos dizer. Se houver alguém que queira partilhar connosco, nós temos todo o gosto de receber e de conversar. Samantha, muito obrigada. Obrigada também Obrigada, a quem esteve e a quem está ainda desse lado, são 8 pessoas. Um, Continuamos com as nossas conversas para o próximo mês, vamos ter outra pessoa, ainda não sabemos quem será. O tema vai ser outro, vai ser o mindset de crescimento. Também é um tema que nós gostamos muito de trabalhar, também é muito importante e que se conjuga muito bem com este tema das forças de caráter, mas será para o próximo mês de novembro. Parabéns, professora Samanta, que está ali uma senhora a dizer, a Micaela Reis, não sei se sabe quem é. Parabéns, professora Samanta, por tudo o que tem feito e a continuar, porque precisamos de muita gente assim, mesmo. obrigada. Obrigada. Obrigada pelos projetos que nos ajudam, não é? A ser criativos e a ir mais além daquilo que Claro. acreditamos ser melhor para os nossos alunos. Obrigada. É para isso mesmo que nós cá estamos. É para poder ajudar, a contribuir de alguma forma
para esse trabalho que é tão nobre ser professor, tão nobre, tão importante e às vezes tão pouco valorizado e reconhecido, mas nós temos que pôr cá para cima isto. Beijinhos, Ivone, obrigada pela companhia. Obrigada, obrigada, beijinho. Obrigada, Obrigada, Samanta. Uma boa noite a todos. obrigada, Com licença, obrigada. obrigada.